Boa noite. Sou Liliana e estou aqui com Maurício, meu marido, para o segundo dia da Novena Missionária 2021. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse encontro. Agradecemos a cada um de vocês por aceitarem o convite para juntos rezar e refletir o tema do mês missionário. Jesus Cristo é a missão. Com seu lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, conforme está em Atos dos Apóstolos 4:20. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com o impacto da chegada da pandemia da Covid-19 em nossas vidas, com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos por ela e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva à casa do Pai. A pandemia prossegue e é evidente o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças que tantos já padeciam. É necessário nesses tempos o testemunho de missionárias e missionários da compaixão e da esperança. Vamos fazer um momento de silêncio para fazer cada um a memória daqueles que foram vítimas da Covid-19. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária, e assim seguirmos a anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no ministério da encarnação, no seu Evangelho e na sua Páscoa, mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Quais são as intenções que nos animam na missão? E por isso, o que queremos apresentar para juntos rezarmos esta novena? Um minuto para a gente refletir sobre isso. Unidos e unidas a todos os grupos da Novena Missionária do Brasil, rezemos então a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar, com ousadia profética, e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe Missionária, e São José, protetor da família, inspire-nos a sermos missionários
da compaixão e da esperança. Amém. Segundo dia, o que vimos e ouvimos nas famílias. Irmãos e irmãs, hoje somos convidados a nos solidarizar com todas as famílias que choram a perda de seus entes queridos pela Covid-19, doença causada pelo coronavírus, e que dificilmente encontramos alguma família no Brasil que ainda não tenha passado pela dor do luto. São milhares de vidas, com crianças, jovens, adultos e idosos, ceifados por essa terrível pandemia, causa de um dos piores momentos da história do povo brasileiro. Muitas famílias choram a perda de um ou mais de seus entes queridos para a Covid-19. A pandemia não escolhe suas vítimas, mas todas elas vêm do seio de uma família. O momento atual tem feito surgir novos tipos de famílias, novas formas de se relacionar, além de outros aprendizados de convívio entre os membros da família, ao terem de ficar juntos em suas moradas o dia inteiro. A permanência de todos nas casas tem alterado a cultura existente, surgindo nova cultura de convívio. Existe a cultura que surge das famílias que perderam parentes e amigos, mas que, conduzidas pela fé, manifestam a capacidade de resiliência, de saber recomeçar diante das perdas, não só no seu próprio ambiente, mas também sendo solidárias com outras famílias que perderam seus entes, empregos e etc. A pandemia desvelou um mundo desigual. No entanto, revelou ainda mais as igrejas domésticas, onde a presença de Cristo se faz sair ao encontro de outro. A casa que era para muitos um lugar de passagem passou a ser um lugar de repensar como agir dentro do seu espaço e também para além dela. A convivência baseada na fé impulsiona as famílias a não parar no próprio sofrimento, mas a superar o momento trágico, sustentadas pela fé em Deus, pela esperança na ressurreição e em união com todos os que passaram ou irão passar pela mesma dor. Exerce-se a empatia e a predisposição a colocar-se no lugar do irmão que sofre para entender a sua angústia. Agora é o momento para a gente refletir. Cada um deve conhecer, se não em sua própria família, em sua casa, mas próximo, amigos, conhecidos, como aconteceu as diversas tragédias que nós vivemos nesses últimos tempos. Ao invés de um vídeo, em função da transmissão ser através da internet, eu vou dividir com vocês uma vivência onde um grande amigo meu, cuja família é composta da esposa, de 2 filhos meninos, homens, bem parecida com a nossa, mas que ele me ligou dizendo que tinha pegado a Covid. E eu perguntei como que estava, se podia falar, se não podia e tal, e fui mantendo, à medida do possível, um relacionamento por telefone com ele. Num certo momento, muito rapidamente, a esposa, que estava atendendo a casa, e ele estava confinado no quarto, e ela atendendo ele dentro desse quarto, ela pegou a Covid. E diferente dele, cujos sinais ainda não eram tão graves, ela foi hospitalizada. Isso foi um choque muito grande na família. Ela ter se separado, ele ter ficado em casa, o casal é muito unido. E ele ficou muito abalado com isso.
E eu não sei se esse abalo, ou se foi, mas ele caiu, ele piorou a situação dele e foi para o hospital em que estava a esposa, e lá fizeram o seu tratamento juntos. Sem entrar muito em detalhe da dificuldade, foi bastante difícil a situação para os dois, a recuperação para os dois, o tratamento para os dois. Mas ficou em casa 2 filhos, 2 meninos de 18, 20 e poucos anos. E eles ficaram aí completamente sem chão. Aí, conversando com o pai, sem muito contato, aquele minutinho só que podia falar por telefone, o pai falou: fala com o Maurício. E eles vieram para mim contar o que estava acontecendo com os pais. Mas eu senti que ali, mais do que saber o que acontecia com os pais, era um momento de a gente dar um apoio para eles. E aí mantivemos uma relação, já que eles não estavam com dificuldade de falar nenhuma, não estavam doentes. Foi uma oportunidade para que a gente conversasse bastante, mais no sentido de dar apoio para os dois. Então, perguntas: como é que vocês estão comendo? Como é que vocês estão indo? Como é que está seu pai? Tem notícia da sua mãe? E isso foi criando uma relação ali para que, ao transmitir a notícia, a gente pudesse dar também apoio, tanto eu quanto a Liliana. Bom, o fato é que, com algum tempo, os dois saíram, os dois sobreviveram, voltaram para casa, ainda se recuperando, mas a tristeza não se contentou por aí. A mãe dela faleceu. E assim, está sendo uma experiência bastante dramática para essa família, mas que realça a importância de termos apoio daqueles que nos cercam, apoio como o que falou aqui no texto, da família doméstica, apoio daqueles que são, não é bem da comunidade tão próxima, onde eles frequentam a mesma igreja, mas apoio daquele amigo que por telefone conseguiu alcançá-los e deu suficiente suporte para que eles aguardassem o tempo passar. A tristeza da perda da avó, da mãe da minha amiga, é grande, e não mais um caso, mas um bom caso de que se repete durante toda essa pandemia. Queria apenas compartilhar com vocês isso daí. Vamos para a leitura. A palavra de Deus ilumina nossas vidas. Essa é uma leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 29 a 34. O carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos os de sua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os de sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois, fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e com toda a casa fizeram festa, porque passaram a crer em Deus. O que diz o texto para a gente? Bom, Paulo e Silas estão na cidade dos Filipos. Anunciam o caminho da salvação. Um pouco de contexto que estava antes dessa leitura. Está na Bíblia, porém, nos versículos anteriores. Por causa disso, anunciam o caminho da salvação e libertam uma jovem que era escrava, possuída por um espírito.
Por causa disso, são arrastados, açoitados e presos. Na prisão, um carcereiro fica responsável por guardar os missionários. Mas, por intervenção de Deus, eles são libertados. O carcereiro quer suicidar-se, pensando que os presos haviam fugido. Mas Paulo salva a vida dele. Diante da pergunta do carcereiro, Paulo lhe apresenta o processo de iniciação à vida cristã, fé no Senhor Jesus, escuta da palavra de Deus, batismo, Eucaristia, alegria. O texto insiste na participação de toda a casa do carcereiro na fé e na salvação, como também o anúncio da palavra no batismo, na Eucaristia e na alegria. O Evangelho é acolhido pelo carcereiro e também por todos os seus familiares. A palavra de Deus é a verdade salvífica da qual tem necessidade cada homem em todo o tempo, conforme o Bento XVI no Verbum Domino 95. Todos têm direito a conhecer, acolher e viver o Evangelho. Sua aceitação provoca uma mudança na vida das pessoas. Assim, o carcereiro de algoz se torna protetor dos discípulos, passa de adversário a um benfeitor deles, e a família torna-se uma verdadeira igreja doméstica. Então, o que Deus quer com isso dizer para nós? E o que o texto nos faz dizer a Deus? Isso é uma meditação que nós devemos fazer cada um, refletir sobre esse trecho da Bíblia e procurar entender o que é que Deus está nos transmitindo, o que isso fez em nós, o que a palavra de Deus fez em nós e o que nós temos a dizer em resposta a Deus, o que nós temos a oferecer a Ele. Esse texto ele se encontra em Atos dos Apóstolos 16, versículos de 29 a 34. Irmãos e irmãs, todos têm direito a conhecer, acolher e viver o Evangelho. Sua aceitação provoca uma mudança na vida das pessoas. Ao Senhor, elevemos nossa prece em súplica. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Acompanhai, Senhor, as famílias que vivem o luto pela perda de seus entes queridos por causa da Covid-19. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Encorajai, Senhor, com a vossa graça as famílias que vacilam em sua fé e vivem a dor da violência, da fome e da falta de emprego. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Derramai, Senhor, a vossa graça sobre as famílias que dedicaram tempo e recurso para que outras famílias pudessem vencer a dor causada pela pandemia. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Iluminai, Senhor, as nossas famílias, para que, seguindo o exemplo da família de Nazaré, sejam sinais de esperança em meio a esta sociedade. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Guardai sob a vossa proteção, Senhor, as famílias que sofrem situações de violência. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Compromisso com a vida. Conversar com os participantes do grupo a partir do tema que hoje refletimos. Quais compromissos nossos grupos podem assumir? Quem sabe comunicar-se com as famílias enlutadas ou que viveram essa realidade de dor por causa da pandemia, sendo presença solidária de apoio e oração? Esse é o desafio que fica para a nossa comunidade, para nós e para vocês.
Vamos agora celebrar a vida, rezando todos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nosso Deus Trindade, fonte transbordante de amor, abençoe todas as famílias que vivem a dor da perda de seus entes queridos por causa da pandemia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, assim fechamos nosso segundo dia. Agradecemos mais uma vez todos vocês pela companhia e convidamos para continuar firmes conosco nessa caminhada. Até amanhã, se Deus quiser.